Então, pessoal, olha só. Mudei aqui, né, a tela. Repara que eu estou com o retângulo de novo. O que eu vou fazer contigo é o seguinte. Eu vou mostrar que se você entender, se você souber como calcular a área de um retângulo, você consegue lembrar da fórmula de todas as outras áreas. Não foi à toa que sempre tinha um retângulo aqui no canto, não era? O retângulo eu nunca tirei. A gente vai partir da área do retângulo para eu te mostrar todas as outras áreas. Então repara aqui, eu tenho aqui esses controles aqui que eu mudo o meu retângulo, tá certo? Então o que a gente vai fazer aqui? Bora fazer uma experimentação, vou conversar contigo e tu vai entender como é que calcula a área dessa figura. Primeira coisa, gente, o que é cálculo de área? Cálculo de área é quando você está interessado nessa região aqui interna dessa figura, no caso, um retângulo. Então, nesse exemplo aqui, a gente vai fazer o seguinte. Imagina que esse daqui seja um cômodo da tua casa, tá certo? Pensa que é o teu quarto. Talvez tu esteja até me assistindo do teu quarto. Então pensa que isso daqui é o chão do teu quarto, por exemplo. Quando você quer calcular a área, você quer saber, você quer atribuir um valor para essa região aqui. Então como é que você faz isso? A gente tem uma unidade de medida que, por exemplo, é um metro quadrado, ok? É o metro quadrado. O metro quadrado é um quadrado de 1 metro. Mas isso não é tão importante agora no momento, tá bom? Então imagina, o piso do teu quarto, ele está cru, e o que você quer fazer com ele? Você quer colocar um revestimento nele, você quer colocar lajotas ou porcelanato, tá bom? Então eu marquei aqui os ladrilhos, né? Que é o teu revestimento. E a nossa brincadeira aqui ela é muito simples. Eu pergunto para vocês, quantos ladrilhos você tem nesse quarto aqui, nessa configuração que está aqui? Como você faz para descobrir? Bem, uma maneira, que é a maneira mais simples, é você vir contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. E você vai chegar aqui, quando chegar no último, você vai chegar no número 40. Mas você é esperto, você é inteligente, você já deve ter notado que nós temos 5 ladrilhos de altura e 8 ladrilhos na base. Ora, se você tem essa configuração, então o que vai acontecer? Se você multiplicar 5 vezes 8, vai dar 40. Significa o quê? Que você tem 40 ladrilhos. Se eu alterar esses números, aqui, imagina só. Imagina que seu quarto tem essa configuração agora. Então, ele tem 9 de altura e 6 de base. Tá certo? Ele tem 6 de comprimento, por exemplo, e 9 de largura, tanto faz. Quantos ladrilhos você tem? Ao invés de você vir contando um por um, o que você faz? Faz 9 vezes 6, que vai dar 54 ladrilhos, ok? Então isso é válido, tá vendo? Para qualquer cálculo de área, qualquer forma que você tenha aqui, você fizer essa multiplicação, você vai descobrir quantos ladrilhos tem. E, consequentemente, você vai estar calculando a área. Então, eu marquei aqui área. Olha só. Quando você tem altura 5 e base 9, você tem uma área de 45 metros quadrados. Se eu alterar isso, olha só. Eu tenho agora altura 8 e base 4. 8 vezes 4 é quanto? 32, que é a área, ok? Se você tiver um corredor, por exemplo, você tem altura 2 e base 10. Você tem área 20.
Então, gente, o que eu estou querendo te mostrar? Que para você calcular a área do retângulo, basta você fazer um cálculo muitíssimo simples, que é multiplicar a altura pela base. Simples assim, ok? Área do retângulo, base vezes altura. Você entendeu isso? Você entendeu que a área do retângulo é base vezes altura? Então você consegue entender todas as outras áreas sem precisar decorar nada. Você simplesmente vai entender da onde vem cada área. A primeira área que eu vou te mostrar é a área do paralelogramo. Como você está vendo aqui, olha, essa figura aqui é um paralelogramo. Então como é que a gente faz para calcular a área do paralelogramo? Bem, gente, a área do paralelogramo ela é dada como? Ah, não sei. Se você pensar no seguinte, olha só esse raciocínio. Se você pega essa região aqui que eu estou te mostrando e colocar ela para cá, olha só. Se você traçar a altura, tá vendo? A partir desse vértice, desse paralelogramo, você vai formar esse triângulo que está marcado aqui. Tá vendo? Agora, o raciocínio aqui é você perceber uma coisa. É você perceber que esse triângulo aqui, ele é congruente a esse triângulo aqui. Então imagina o seguinte, imagina que você tem esse paralelogramo de papel. Aí o que você vai fazer? Recorta esse triângulo aqui. Você vai perceber que ele vai encaixar certinho, bem aqui, tá certo? Independente da forma do teu paralelogramo, repara que quando eu deformo ele, tá vendo? Os triângulos, eles sempre continuam congruentes. Olha só, eles sempre continuam congruentes, tá vendo? Coincidência é isso? Claro que não. Esses triângulos eles sempre vão ser congruentes. Então, se a gente percebe isso, fica muito fácil da gente saber a área desse paralelogramo. Olha só, se você pegar essa área aqui e colocar para cá, você vai ter isso daqui, ok? Você vai transformar a área do paralelogramo numa área de um retângulo. Então esse é o truque para te lembrar da área do paralelogramo. Essa é a dedução. A área do paralelogramo é igual à área do retângulo. Então, a área do retângulo, que a gente viu anteriormente, a gente calcula como? Base vezes altura. A gente multiplica a base pela altura. Quando você tiver que calcular a área de um paralelogramo, o que você vai fazer? Você vai multiplicar a base dele pela altura dele, tranquilamente. E você vai achar a área desse paralelogramo. Por quê? Porque a área do paralelogramo ela é idêntica à área do retângulo, ok? Em termos de valores, né? Tá bom? Então, basta fazer isso. Recapitulando, você recorta a ponta, do paralelogramo e cola do outro lado, grosso modo dizendo, né? Coloca do outro lado. Quando você faz isso, você transforma a tua área na área de um retângulo. Qual é a fórmula da área do retângulo? Do paralelogramo, desculpa. Base vezes altura, que nem a área de um retângulo. Agora, como é que a gente faz para calcular a área do triângulo? Repara que a área do triângulo ela é um pouquinho mais complicada. Tá vendo? Ela é mais diferente das outras. Mas, se você utilizar o raciocínio geométrico, né, você faz uma transformação que fica fácil. A gente já sabe até agora a área do retângulo e a área do paralelogramo. Ambas são
base vezes altura. Como é que a gente faz para descobrir a área do triângulo? Ora, é muito simples. Imagine que eu pego esse triângulo, ok? Tiro uma cópia dele, tá bom? Vou tirar uma cópia e vou recortar, né? Imagina que eu passo essa imagem na fotocopiadora, recorto e o que eu faço? Eu colo ela aqui em cima ou em qualquer lado. Quando eu faço isso, eu vou acabar tendo o quê? Essa figura. Se você reparar agora, o que é essa figura? Ora, gente, essa figura é o quê? É um paralelogramo. Observa só, tá vendo? Essa figura é um paralelogramo. Tá vendo? Então, a área do triângulo, ela é metade da área do paralelogramo. É por isso que quando você olha lá, a fórmula do triângulo aparece base vezes altura dividido por 2. Ora, gente, base vezes altura dividido por 2, por quê? Porque base vezes altura é a área desse paralelogramo todo. Só que se eu pegar e multiplicar a base pela altura, o que vai estar acontecendo? Eu vou estar calculando essa área aqui o dobro do que eu preciso. Eu vou estar calculando a área de 2 triângulos. Então, se eu quero a área só de um triângulo, eu tenho que fazer o quê? Base vezes altura dividido por 2. Aí eu vou ter o meu resultado correto. Fórmula do triângulo, base vezes altura dividido por 2. Simples assim. Então, gente, olha só. Vamos dar uma olhada agora na área do trapézio. Quando a gente olha a área do trapézio, a gente pensa assim: mas que fórmula estranha, porque a fórmula dele é o quê? Você soma a base maior com a base menor, multiplica pela altura e divide por 2. Né? É uma fórmula assim que quando você olha, das fórmulas é a mais estranha. Mas quando você deduz ela, fica fácil de você decorar, de você entender o porquê que a fórmula é essa. Qual é o truque para você saber, para você calcular a fórmula do trapézio? Bem parecido com o processo lá do triângulo, o que a gente faz? Olha só. Eu vou colocar, de novo, eu vou passar essa figura na fotocopiadora, vou tirar uma cópia dessa figura, vou recortar e vou colar ela aqui do lado ao contrário. Quando eu faço isso, eu fico com uma figura mais ou menos assim. Ok? Tá vendo? Ele vai ficar assim. Repara que esse trapézio azul, ele é congruente a esse trapézio vermelho. Ok? Então a gente colocou aqui, olha, uma cópia dele. Tá vendo? Ele foi construído de forma que aqui do lado é uma cópia. Tá vendo? Agora o que é legal você reparar é o seguinte, que quando você faz isso, olha o que acontece. Que figura é essa? Novamente é o nosso paralelogramo. Tá vendo? Se você repara aqui, nós transformamos um trapézio, né? Ou melhor, dois trapézios, nós transformamos dois trapézios, um colado no outro, em um paralelogramo. Aí eu pergunto para você, qual é a fórmula da área do paralelogramo? A gente sabe que é base vezes altura, a gente viu lá que é base vezes altura, né? Só que se a gente fizer base vezes altura, a gente vai estar calculando a área de dois trapézios. Então a gente precisa dividir por 2, ok? Então seria o que? Base vezes altura dividido por 2. Por quê? Porque são dois trapézios. Só que a gente tem que ter uma atenção aqui. Tá vendo? A base desse paralelogramo é o que? É daqui até aqui, aonde eu estou mostrando. Então repara que a base dele, daqui para cá,
é a base maior. E daqui para cá é a base menor. Então a base total dele é a base maior mais a base menor. É por isso que lá na fórmula aparece base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Entendeu? É porque na verdade é uma única base aqui vezes a altura e você tem que dividir por 2 porque você está calculando a área de 2 trapézios. Se lembrar disso, você nunca mais vai esquecer essa fórmula aqui, tá? Então essa é a fórmula para você calcular a área de um trapézio, tá bom? Então como é que você calcula a área do losango? Vamos calcular a área do losango. Para você calcular a área do losango, ela é um pouquinho chatinha, mas ela não tem nenhum mistério não, é fácil de entender. Ela só é um pouco mais chatinha em relação às outras áreas. As outras áreas eu acho mais simples de deduzir, mas essa também ela não é difícil não. O que você vai fazer? Você vai traçar diagonais. Quando você faz isso, em geral, você tem uma diagonal maior e uma diagonal menor, tá bom? Pode ser que as diagonais pode acontecer delas terem a mesma medida, caso o teu losango ele seja também um quadrado, mas em geral você tem uma diagonal maior e uma diagonal menor. Enfim, né? Tá aqui o teu, se ele for assim, olha, de repente, né? Uma diagonal maior e uma diagonal menor. Então, uma vez que você traçar diagonais, você coloca um retângulo, tá bom? Você traça um retângulo, tá bom? De modo que os lados deles sejam tangentes aqui aos vértices, né? E os lados deles paralelos às diagonais. Dessa forma aqui. Você traça um retângulo dessa forma. Feito isso, a única coisa que você tem que fazer agora é olhar para essa figura. Porque fica fácil de você deduzir a área. Ora, se você reparar aqui, esse triângulo aqui, ó, você tem esse retângulo menor que eu estou te mostrando, tá vendo? Esses dois triângulos, eles são congruentes, ok? Esses dois triângulos são congruentes. Então, repara só, a mesma coisa vai acontecer aqui com esse triângulo e esse triângulo. Eles vão ser congruentes, logo eles vão ter as mesmas propriedades, mesmas áreas. Esse triângulo com esse e esse com esse. Então, repara só, essa área verde aqui de fora, se você, novamente, se você fizer uma cópia dela no papel e recortar e depois montar, você percebe que você consegue montar um losango idêntico a esse, congruente a ele. Por quê? Porque esses triângulos aqui, eles são iguais. É como se fossem as peças de um quebra-cabeça, ok? Essa peça é igual a essa peça é igual a essa peça é igual a essa e essa é igual a essa. Se você tirar essas peças de fora, você consegue reagrupar elas e formar um outro losango, que nem esse losango de dentro, ok? O que isso significa? Significa dizer o seguinte, que a área desse retângulo todo aqui, a gente está somando a área de dois losangos daqui de dentro. Ou seja, é como se aqui a gente tem um losango, que é esse losango que a gente começou o nosso problema, tá vendo? Esse é o nosso losango. Tá aqui ele, bonitinho, né? E se a gente juntar esses pedaços, a gente tem outro losango. Então, qual é a nossa conclusão? Que aqui dentro nós temos a área de dois losangos. Então, para a gente calcular isso, basta o quê?
fazer esse cálculo aqui. A base, que nesse caso é a diagonal menor, vezes a altura, que é a diagonal maior, e dividir por 2, porque a gente está contando aqui dois losangos, né? Então a nossa área ficaria mais ou menos como? Mais ou menos não. A fórmula é essa. Diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Essa é a fórmula do losango, ok? Do cálculo da área do losango, tá bom? Se você conseguiu perceber, tudo o que a gente precisou foi da área do retângulo para começar o nosso problema, ok? Para começar o nosso problema, não, começar a resolver a nossa vida aqui, né? Começar a deduzir todas as outras áreas. Então eu espero que você tenha gostado de como a gente pode deduzir a área de todas as figuras planas, ok? Se você gostou, dá um joinha aqui embaixo, ok? E se inscreve no canal, tá bom? Isso ajuda muito a gente estar divulgando esse trabalho e tá trazendo conteúdo de valor para vocês, tá certo? Então, no mais, obrigado.